Levítico 16, 29 a 34 diz: a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho. Pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus do Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre e uma vez por ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. Bom, como eu já falei, nós devemos pedir perdão todos os dias. Mas está escrito aqui que esse é o dia que Deus estipulou para isso. E que os judeus seguem até hoje. Bom, a gente vê várias situações na Bíblia em que Deus liberou o perdão. Quando os israelitas estavam saindo do deserto, teve uma murmuração. Mas eles se arrependeram e Deus perdoou. Eles quebraram as placas, mas Deus perdoou e deu de novo a lei para o povo. Tanto que Moisés ficou lá 40 dias no monte para poder conseguir as leis para o povo. Jonas estava fugindo, desobedecendo para onde Deus mandou ele ir. Mas Deus fez com que um grande peixe engolisse ele e soltasse ele em terra firme, para que ele pudesse ir para onde Deus havia mandado. Assim, às vezes muitas situações nos deixam tristes, muitas situações nos magoam. Nós devemos liberar o perdão, porque isso é ordenado por Deus. E para nós termos coragem de avivamento, nós temos que nos purificar primeiro por dentro, para depois poder transbordar. No acampamento, a gente estava no louvor, e primeiro, cada um começou a orar, de dentro do coração, sendo sincero com Deus, e daí a pouco estava todo mundo transbordando na vida de todo mundo. É uma língua, foi uma tremenda com o Espírito Santo. Até a gente que aceitou Jesus. E a gente também vê várias situações que Deus perdoou. Ele perdoa. E ele também diz para a gente perdoar. Por que nós não conseguimos perdoar o nosso próximo se Deus perdoa os nossos pecados todos os dias? Quando Jesus estava lá pregado na cruz, ele falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele foi traído, ele foi ferido, ele foi morto, ele ficou com medo. E depois de tudo que fizeram com ele, ele falou: perdoa, não sabem o que fazem. Então, se ele perdoou o maior pecado, se Deus nos perdoa todo dia, a gente também deve liberar o perdão para os nossos próximos. Daí aqui na minha folha eu escrevi 2 perguntas. Você perdoa o seu próximo? E Deus perdoa porque Ele nos ama, Ele nos criou. Se você não gosta, se você não gosta de si mesmo, não reclame, porque Deus te fez assim. Deus te fez perfeito do jeito que Ele queria. Deus, Ele é o juiz, Ele é justo, mas Ele também é o nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos cuida. A gente deve tratar Ele com todo respeito e reverência, porque Ele é Rei. Mas a gente também deve amar Ele de todo o coração. A gente segue as ordens dEle. Também por obrigação, mas não é somente por obrigação. A gente segue porque a gente ama Ele.
porque a gente obedece quem a gente ama. Você pode pensar, eu não gosto, sei lá, do presidente, não gosto de quem me elegeram, mas você deve orar por ele. Porque ele foi o cara que foi escolhido. Deus permitiu que esteja lá frente do país. Assim como nós amamos a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Em Efésios 5:21. Efésios 5:21 diz: Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros dizem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. É por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros, com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Aqui está falando mais ou menos o que eu falei. Mas no teatro, estava todo mundo caído. Porque eles não seguiram algumas dessas coisas. Às vezes, a gente fala que Deus é luz, mas peca. E fala,
pessoas que vivem na luz. Às vezes, uma coisa que pode não ser nada para as pessoas que não têm Cristo, não são nada para a gente. Porque a gente tem que viver diferente desse mundo. As pessoas, as situações vão se levantar. Satanás vai atacar cada dia para fazer nós nos desviarmos do caminho, para fazer a gente cair. Mas a gente não pode deixar. E aqui também diz uma coisa muito interessante: animem uns aos outros. A Sara, ela veio e ela profetizou: vale de ossos secos, volte a viver. A gente não tem que ser acusador, a gente não tem que julgar as pessoas. A gente tem que ajudar. A gente tem que amar. Eu não nasci num lar cristão. Eu nem sempre tive a Cristo. E eu sei de onde a gente veio. E hoje minha irmã teve o privilégio de nascer num lar que tem a Cristo. Eu lembro do acampamento que a gente profetizou muito que nós iríamos às nações, que nós vamos pregar para fora. E assim, eu já falei, mas eu vou repetir: a gente tem que primeiro se encher por dentro. A gente tem que primeiro ser cheio, para depois transbordar. O copo de água não tem como transbordar água vazia. A gente tem que encher ele de água para depois ele transbordar. Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas focadas em falar para fora, em ir para fora, mas não vê por dentro. Quando Deus fez uma coisa luz, ela fala: não, deixa assim, eu vou falar para fora, estou fazendo bem. A gente tem que primeiro focar dentro de casa, no nosso primeiro ministério, para depois falar para fora. Eu falo por mim mesma. Nem sempre eu olhei a minha casa como o meu primeiro ministério. Nem sempre eu olhei e falei: primeiro eu vou honrar o pai e a mãe, para depois honrar as pessoas que estão fora. Não, eu sempre fui focada em estudar, em ajudar as pessoas. Mas hoje, meu primeiro ministério é minha casa. Hoje eu tive essa mudança de vida. E que todos possam ter essa mudança. A gente veio aqui às 7h30 da manhã, mas não é porque, sei lá, nos obrigaram ali. Foi por livre e espontânea vontade. A gente veio para cuidar do tempo de Deus. A gente veio para poder fazer um culto organizado, com ordem e decência para Deus. Vocês podem pensar: ai, mas essa menina é muito boa. Não, eu não sou boa nada. Deus que me capacita. E assim, o nosso orgulho, ele fica ferido quando a gente confessa que a gente não consegue nada. E se Deus que nos capacita. Mas essa é a verdade que deve ser feita. As provações, elas vêm para que nós possamos ter disciplina. As provações, elas vêm que Deus possa entregar mais do que Ele já entregou. Para Deus falar: se você consegue suportar isso, agora você está pronto para o que eu... Agora você vai conseguir falar isso. Olha, eu sou uma pessoa que busco sempre fazer o que é certo. E eu acredito que todos aqui também. Nós devemos que nós somos certos. Mas às vezes o que a gente acha que é certo não é certo. E isso é uma coisa que Deus tem mostrado muito, que a igreja tem me ajudado, minha mãe, meu pai, tem me revelado: isso está errado. Daí eu já penso: nossa, está errado, então está certo. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas se a gente vai lá e pede perdão de todo o coração, se a gente realmente se rende, nós conseguimos nos aproximar de Deus. Jesus, ele veio morrer por nós para que nós possamos nos achegar ao Pai. O véu foi rasgado. Não precisa mais estar
sacerdotes saem lá e ele fala, fala isso pro povo. Porque Jesus já veio e morreu para que uma pessoa não tenha que direto atrás. A gente não precisa viver no superficial também. A gente tem que nos aprofundar, nos enraizar. E que a gente não se enraize. Qualquer vento, qualquer tentação, qualquer coisa vai nos desviar do caminho. Qualquer coisinha vai fazer a gente falar. Deus me deu esse propósito. Mas Ele tem um propósito para cada um. Ele criou você para isso. Se você é bom em alguma coisa, honre a Deus nisso. Quer tomar e quer beber e de tudo que passar e glorificar esse nome. Amém. Então glorifique. Dê graças a Deus porque você tem uma casa. Eu mesmo me percebo nisso. Quantas vezes a gente não dá valor em ter os nossos pais, em ter a nossa casa, em ter a comida. A gente reclama, não, eu não quero isso, eu quero isso. A gente reclama demais. Mas a gente tem que glorificar o Senhor. Porque tem muitas pessoas que não moram com pai e com mãe. Tem muitos lares que foram destruídos. Tem muitos lares que Satanás conseguiu destruir. Tem muitas pessoas que moram na rua. Muitas pessoas que estão envolvidas com drogas, que estão envolvidas com bebida. Tem muita gente que fala, ai, ser cristão é chato, é uma prisão. Ai, cristão fala isso, fala aquilo. Mas a gente não está numa prisão. A gente tem liberdade. A gente consegue ser sincero com Deus e falar para Ele tudo que a gente está sentindo. Todas as nossas aflições. Ele é meu pai, ele é meu amigo. E ele quer ser o seu amigo. E assim, eu estou falando, mas eu não falei nada disso. Aqui na minha família está um monte de coisa. Mas eu estou falando isso. Porque eu estou sentindo para falar, porque Deus que me deu capacidade. Porque se não fosse Deus, eu ia ficar nervosa, eu ia começar a gaguejar, eu ia não querer falar. Esse dia ele me convidar para pregar e eu ia falar, não, que isso, eu tenho vergonha. Mas Deus me capacita. Eu venho aqui porque Deus me chama e eu venho. Porque se ela me chamou é porque ela sentiu. É porque Deus falou para ela, chama Maria. E não é porque eu sou melhor. Não é porque eu tenho mais entendimento do que todo mundo. Não. E sim porque Deus me chamou. E Ele vai chamar cada um aqui para honrar a Ele no seu chamado. Tem vezes que a gente sente um pouco de vergonha. A gente quer falar de Deus, mas não consegue. E a gente não pode ter vergonha. Eu falo de mim mesma, quantas vezes eu já tive vergonha de falar, não quero isso está errado. Se você é minha amiga, faz também perto de mim, quantas vezes eu tive vergonha de falar o que eu estava sentindo. A gente não pode ter, a gente tem que ter ousadia. Porque se a gente não tiver ousadia, como é que a gente vai para fora? Se a gente não tem ousadia para falar amigo, para o nosso irmão que a gente sente, como é que a gente vai ter ousadia para profetizar para vocês? Eu já falei e volto a falar, a gente primeiro tem que ser cheio, para depois transbordar. Aí nós temos que ser capacitado. Primeiro a gente tem que ser cheio de ousadia, para depois a gente transbordar uma ousadia. E assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer a experiência de ontem. Foi uma coisa muito forte. Não sei. Foi uma coisa que assim, nenhuma coisa. Era uma coisa que o senhor ia lá e ele chorava por ele.
Era uma coisa que começava ali nas crianças, uma rodinha das meninas, daí dali a pouco eram os meninos, dali a pouco a gente orava pelos adultos, orava pelos outros. Porque a gente teve um coração sincero, a gente falou, a gente quer ser cheio. E uma coisa que a Deus falou também, que foi um pouco engraçado, um pouco curioso, foi que quando a gente chegou, sentou para poder começar o louvor, ela e alguns adultos que estavam aqui começaram a gritar, desperta. E a gente despertou. E hoje, de novo, a gente começou o culto, desperta, igreja. E eu creio que nós vamos ser despertados. Eu creio que toda cadeia, toda prisão aqui vai ser quebrada. Amém. Olha, se você achar, eu já estou no fundo, ai, Deus já entregou tudo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu já tive experiência, ele ainda tem mais para te entregar. Amém. E se você ainda está no comecinho, se você é recém-convertido, se você acabou de aceitar Jesus, calma, Ele vai te entregar. Amém. Ele vai te entregar, você vai ter experiência. E as crianças tiveram experiência, todas aqui vão ter. Amém. Deus ainda tem muito para entregar para vocês. Amém. Vocês veem os pastores e falam, nossa, eles pregam, eles já têm uma vida de comunhão com Deus, mas Deus ainda tem para entregar na vida deles. Amém. O Ed, o tio Rô, a tia G, a Tiquinha, o tio G, as pessoas adultas que já estão convertidas há mais tempo, que já têm experiência, que o canal de vida, Deus ainda tem para entregar na vida deles. Amém. E tem para entregar na tua. Amém. As crianças, a gente olha só elas, a gente fala, nossa, ele tem muito conhecimento, ele tem muita experiência. Mas Deus ainda vai entregar na vida deles. Amém. A gente vê tantas pessoas que já passaram por tanta coisa, mas Deus ainda vai entregar. Amém. Eu dou glória a Deus porque eles tiveram bênçãos, tiveram experiências, mas eles também tiveram dificuldade. Eu sei que todos tiveram, mas o que eu mais sei é o tio Retiagês, eles mudaram de cidade, tiveram que sair do trabalho. A vida deles estava ótima, ganhando um salário bom, as meninas. E Deus foi lá e falou, sai do trabalho. Muda de cidade. E eles honraram. E olha que coisa linda que eles têm. Isso é melhor que todo dinheiro. Isso é melhor que todo o trabalho honrado. Deus ainda vai entregar. E ainda vão ter dificuldades. Mas eles vão passar e vão ter. Amém. E eu falo aos pastores porque, né, eles vêm aqui, eles pregam, eles tiveram experiência. Mas vocês também. Satanás vai vir, ele vai atacar, vai tentar roubar a coroa de vocês, vão vir dificuldades. Mas também vão vir experiências, também vão vir as bênçãos. Às vezes a gente precisa ter aquele puxão de orelha para a gente poder voltar para o caminho. É a mesma coisa quando você fazia uma coisa errada, quando era criança, sei lá, você tem vestido o que devia, falar cara da minha mãe. Você vestido o que devia, você fazia o que não devia. A sua mãe, ela falava, não faz isso, você ia lá e fazia, você me tirava na sapato. Puxão de orelha. É a mesma coisa. Primeiro tem que ter o sofrimento, para depois ter disciplina. Tem que ter experiência. E assim, os pais, eles são uma coisa que, se você tem, agradeça. Você pode falar, ai, mas minha mãe, ai, mas meu pai não sabe. Eu mesma, eu já pensei isso, eu falei, mas meus pais não me chamam. Fala, minha mãe. Ai, mas meus pais são muito chatos, brigam muito comigo, não deixam fazer nada, ai, eu quero fazer isso, não me deixa. Mas é porque ela quer que a gente esteja no caminho. Se você tem uma mãe para te educar, agradeça, porque tem muitas crianças que estão no orfanato.
estão na rua. Tem muitas crianças que os pais são separados, que a família está destruída. Mas se você crer, a sua família vai ser unida de novo. Amém. E vem na cabeça agora a experiência da Jaquinha. Ela já comentou com as crianças que os pais dela eram separados. Quando ela era criança, ela teve uma experiência que Deus falou: seus pais vão casar. Seus pais vão casar de novo. E ela falou que não foi tipo uma semana depois, os pais dela já estavam lá. Porque não é o tempo de Deus. E assim, envolvi muitas experiências para depois a gente poder transbordar. Tem várias músicas que falam sobre isso. Fala, deixa Deus mover, Deus vai te abençoar. E bom, na maioria das vezes as pessoas só falam a parte boa, né? Deus vai te abençoar, você vai ser honrado, honra a Ele. Mas as dificuldades vêm também, tem dificuldades. Toda coisa tem a parte boa, a parte ruim. Meu Deus, né? Tudo perfeito. Mas tudo, toda bênção, tem a parte boa, a parte ruim. Abraão, ele saiu da terra dele, sem saber para onde ele ia, sem rumo. Para onde Deus ia mandar ele. E ele honrou. Deus falou, entrega o teu filho em sacrifício a mim. Ele foi lá e entregou. Só que ele não matou o filho dele. Veio o anjo do Senhor e falou, não machuque o menino. A gente teve esse estudo com o tio Marcelo. Ele explicou pra gente que era Jesus falando para Abraão. Falou, não machuque o menino. Agora, mas do que o seu filho, que você demorou anos para conseguir. Mas do que o teu filho, que eu te prometi, você orou, e você deu um jeitinho com Agar, mas eu te perdoei, eu lembro, perdão de novo. Agora eu sei que você me ama mais do que qualquer coisa. E você pode falar, mas Deus não conhece nosso coração, Deus não conhecia o coração de Abraão. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente faça. O reino de Deus é movimento, assim como a gente falou no GC, assim como a Sara falou. O reino de Deus é movimento. Ele quer que nós honremos a Ele. Então Abraão foi lá, subiu o monte. E o anjo veio e falou, não machuque o menino. Porque você não me negou o seu único filho que você ama, você será abençoado. Você que é pai, você sabe a dor que Abraão deve ter tido. Entregar o único filho que ele tinha. O filho que ele demorou para conseguir, que ele construiu. E assim, eu consigo imaginar, porque tem muitas coisas que a gente demora para conseguir ter. E que a gente gosta muito. E depois a gente tem que entregar. Eu, antes de vir pra cá, quando eu morava lá em São Paulo ainda, muitos anos atrás, eu tinha um videogame. Eu gostava muito de jogar com meu pai. Mas aí tinha dois amigos que eles não tinham um videogame. Daí veio meu pai e minha mãe falou, você quer dar o seu videogame pra eles? Eu comecei a ficar meio assim, ai, mas tem um videogame, mas eu gosto de jogar isso. Mas depois eu falei, não é igual. É a mesma coisa com os brinquedos. Nós crianças não apegamos com nossos brinquedos. Vocês adultos, não sei, se apegam com pessoas, com trabalho. Eu não sei com que vocês têm apego, mas vocês se apegam porque vocês demoraram para conseguir. E depois Deus fala, deixa eles. Passa para outra pessoa. Porque eu tenho outra coisa para te entregar. Os missionários, eles, você fala, ai, mas eles, ai meu Deus, eles foram lá, Deus chamou eles. Mas eles também tiveram dor, também tiveram perda. Eles deixaram a família, deixaram tudo que eles demoraram anos para construir. A casa deles. Para ir lá para os outros países pregar de Deus.
eles amam a Deus, mais que qualquer coisa que eles construíram, mais que qualquer pessoa, mais que qualquer coisa material. Eles amam a Deus mais do que tudo. Então eles deixaram tudo e foram buscar. Veio um missionário aqui e falou um pouco sobre como os crentes que querem realmente se aprofundar em Deus sofrem lá na China. Eles preferem correr o risco de serem mortos, de serem presos, para poder se aprofundar em Deus, para poder seguir. Tem a igreja estadual, né, a igreja que é permitida, mas essa igreja não é controlada. Essa igreja, o governo fala, você pode pregar isso você não pode pregar. E isso você vai deixar aqui, porque eu quero que seja assim, você vai pegar isso e isso. E as pessoas têm a Deus, mas elas têm no superficial. As pessoas que vão lá escondidas no mato, se reúnem à noite escondidas para poder se aprofundar em Deus. É porque elas realmente amam e querem conhecer mais de Deus a cada dia. E a gente tem tudo na mão, a gente tem liberdade, tem a Bíblia. Olha aqui minha Bíblia que bonita, a Bíblia que beleza. A gente tem tudo na mão e a gente tem preguiça de seguir a Deus. Eles são uma inspiração para mim. Porque eles deixam tudo para seguir a Deus. Eu falo de mim mesma, até hoje. Às vezes a gente fala, minha Bíblia que preguiça. Mas a gente tem tudo na mão. A gente devia agradecer. Mas Bíblia disse, tudo que faz glorifica o Senhor. Ou seja, você está fazendo o seu devocional, glorifique. Você está tomando café, porque você tem comida, glorifique. Você está dando dízimo, é porque Deus te deu dinheiro, glorifique. Porque vai chegar o tempo que a gente vai ter que fazer com eles. Vai chegar o tempo que a igreja vai ter que se esconder. Está escrito na Bíblia isso. Vai chegar o tempo. E se a gente, com tudo na mão, com liberdade, não lê a Bíblia, não quer se aprofundar, tem preguiça, imagina quando chegar esse tempo, a gente vai cair. A gente vai seguir o que as pessoas falaram a gente seguir. Uma coisa que me falaram que me deixou muito triste, assim, né? Muito triste. É que está para ser aprovada uma lei no Senado que vai proibir a gente evangelizar nas ruas. Esse tempo já está chegando. Aí você fala, ai, mas é só porque as pessoas não querem ouvir. Mas e as outras religiões? Por que não proibir de falar de espírito? Está proibindo só de falar do nosso Deus? Mas é porque o nosso Deus é o único verdadeiro e ele vai ser perseguido até o final. Então, se você está sendo perseguido, glorifique. É porque as pessoas veem brilho em você. É porque as pessoas veem o brilho em você. Eu fico triste, assim, às vezes na escola, porque eu vou falar de Deus. Teve só uma vez que eu levei uma Bíblia daquelas ali. Sabe que você falando disso, aquelas Bíblias ali você pode pegar para você, para outra pessoa. Só que eu levei essa Bíblia para a escola, para poder dar para alguém, não sei, eu só peguei. Falei, vou dar para alguém na escola. O povo não queria ver. Como as meninas falariam, o povo é tudo desviado. Então eu levei uma Bíblia lá para evangelizar o povo, né? E eu, sei lá, fui dar a Bíblia para uma Bíblia assim. Não sei se estou brincando, não sei. Mas eu fui dar para ela. Daí depois ela deu para a Bíblia lá, que estava sentada do lado para me devolver. Daí eu falei, não, mas sua, eu te dei. Ela falou, eu não quero a Bíblia. Ela falou bem assim, ela olhou na minha cara e falou, eu não quero a Bíblia. Eu fiquei triste com isso. Mas está escrito na Bíblia que vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer mais saber de Deus. A gente faz o possível e o impossível, né? Porque a gente tem que fazer a nossa melhor. A gente faz o possível e o impossível para levar essas pessoas. Mas tem as pessoas que não vão querer saber. E isso vai dar tristeza, mas está escrito na Bíblia que isso vai acontecer. Isso está escrito. Então, se isso aconteceu,
sabe as pessoas, mas assim, é as pessoas que precisam da verdade. Não é Deus que vai falar, não, você vai aceitar, porque eu vou entrar no seu coração, vou amolecer. Porque ele dá o livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher se a gente quer Deus, se a gente não quer. Nós estamos reunidos aqui como igreja porque a gente quer adorar a Deus, a gente entendeu no nosso coração. E eu declaro que todas as pessoas que estão aqui vão permanecer, não vão cair. E eu declaro também que não vai acontecer igual aqui, que não vai ser só superficial, que não vai ser a religião falando acima de Deus. Amém. Vai ser Deus falando acima da religião. Tem uma história na Bíblia que fala da mulher que ela estava enferma, que estava sangrando, mais de 12 anos. E ela queria tocar em Jesus porque ela sabia que se ela tocasse em Jesus, o poderia ser liberado e ela ia ser curada. E ela foi lá e tocou, mas com as leis daquele tempo, Jesus iria ficar impuro. Por quê? Porque uma mulher com enfermidade tocou nele. Ele não era exatamente sacerdote, mas ele servia no templo. Eu considero ele um sacerdote, porque ele falava do verdadeiro evangelho. Mas ele não era um rabino. Por quê? Porque Deus é acima da religião. Amém. Tem muitas pessoas que vão lá, na hora que o louvor vem, cantam assim, a cabeça. Não dá liberdade, não... Por quê? Porque está preocupado com o que as pessoas vão achar, está preocupado com a religião. Tem muitas igrejas que quando a pessoa quer voltar para a igreja, porque as pessoas saem da igreja, porque tem livre-arbítrio. Elas saem da igreja. Tem igreja que quando a pessoa quer voltar, não aceita. Fala, você saiu, você pecou, você não pode mais ter aquilo. E assim, no nome de Jesus, nós não vamos precisar passar pela experiência de sair da igreja. Precisar não, né? No nome de Jesus, nós não vamos perder. Mas assim, se a pessoa realmente entende Jesus, e ela quer voltar, ela tem essa liberdade, ela não tem esse livre-arbítrio, a gente tem que abraçar ela. A gente tem que amar. E a gente tem que ajudar ela a entender que Deus é amor, mas Ele também é justo. Ela tem que pedir perdão pelos pecados, todos nós temos que pedir perdão. A gente que está dentro da igreja tem que pedir perdão. Mas se a pessoa quer voltar, ela entendeu. Se a pessoa quer entrar, tem igreja que fica julgando as pessoas, a gente não pode julgar. Porque se a pessoa está lá na balada, está lá na bebida, está lá nas drogas, é porque ela achou que isso era certo, que não tinha problema. Às vezes nem achou que era certo, achou, eu não tenho mais propósito de vida. Eu vou me autodestruir. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o que dá vontade. Porque Deus não tem mais propósito para mim, a gente não pode julgar as pessoas. E pessoas dentro da igreja, crianças, adultos, que na verdade é mais as crianças que eu percebo, mas tem vezes que falam coisas que não deviam falar. Tem vezes que faz coisas que não deviam fazer e a gente pede perdão. Isso vai acontecer porque o pecado está dentro de nós. Porque a gente é humano. A gente vai se sentir com medo. Você fala, mas eu não queria sentir medo disso. Eu não queria ter vergonha, mas a gente vai sentir vergonha. A gente vai ter os sentimentos ruins. De vez em quando vai bater a ansiedade. A gente não pode deixar esse sentimento dominar a gente. Se Deus está falando, fala com fulano. Você fala, mas eu tenho vergonha, mas eu estou com medo porque aquele fulano é tão intolerante, religioso. Vai com medo, vai com vergonha. Eu sei quanto é difícil.
Eu tento de falar de Jesus para os meus amigos. Eu falo, mas elas não querem saber disso. Mas eu declaro que uma palavra vai ser meu Senhor. Mas assim, às vezes você está com vergonha. Às vezes uma amiga está fazendo errado e você fica com medo de falar. E assim, a gente... Daí às vezes quando a pessoa corrige, fica brava, fala, ai, mas você não é minha mãe, tudo daí. Mas a gente tem que corrigir. Se a gente tiver uma coisa errada, a gente tem que falar. Porque eu acabei de ver em Efésios diz, animem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Jesus, ele veio e ele corrigiu. Daí você pensa, mas ele era perfeito. Mas ele ouvia a opinião dos discípulos. A diferença é que ele era perfeito. Era que ele era intencional, ele sabia o que ele fazia. O pecado não fazia parte dele. Mas se a gente vê uma coisa errada, a gente tem que falar. A incomodar, a gente fala. A gente tem que resolver. Às vezes a pessoa fica brava com você, sei lá, não vai gostar de ser corrigida. Até o professor mesmo, da nossa criança, até o professor. Quando está falando uma coisa errada, aí a gente corrige. Mas a gente não corrige pensando, eu sei mais que você. A gente não corrige pensando, isso está errado, eu sei mais que você, isso é isso, eu sou melhor. Não, isso é soberba. A gente corrige pensando, isso está errado. A gente vai perguntar para a pessoa, mas isso não está errado? A gente vai lá corrige, a gente fala. Porque se a pessoa está no pecado e a gente não fala para ela vai continuar no pecado. Se uma criança está fazendo errado, a gente não vai lá e fala, isso é errado, isso é feio. A criança vai continuar fazendo e achando que é certo. Agora, se a gente fala, já entra a questão do livre-arbítrio. A pessoa escolhe se ela fica no erro ou se ela vai para cima. É a mesma coisa com as crianças e os adultos. Os nossos pais não erram. E às vezes a gente não gosta. Eu vou falar a verdade, às vezes as crianças não gostam de ser corrigidas. Mas tem que ser corrigido. A gente vai falar com amor, né? A gente não vai falar, isso está errado, para agora, não se bater. A gente vai falar com amor. Se o filho nasceu, mais ainda. Se o filho nasceu, eu vou falar mais cuidado. Você vai falar, olha, fulano, isso está errado, porque isso. Esse tempo na vida, Deus falou, Jesus falou, isso está errado. Você acha que isso está certo? Às vezes a gente é corrigido por quem não é nossos pais, por quem a gente não conhece, pelos nossos professores, pelas autoridades, pelos nossos amigos. E às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que aceitar a correção. E tem uma coisa na falinha que eu escrevi que está escrito, recebe os planos de Deus. Às vezes Deus fala, isso está errado. A gente, criança, a gente gosta de música em inglês, música pop, música eletrônica, música calma, música rádio. A gente gosta de vários estilos. Mas tinha várias músicas em inglês que eu cantava, só que na maioria das vezes a gente não vê a tradução. Daí eu cantava, daí eu não percebia nada, porque tá em inglês. Mesmo sabendo inglês, simplesmente não chegava. É uma música em inglês, não sei o que tá falando, eu gosto do ritmo, vou gostar. Mas tem várias músicas que eu parei de cantar, e às vezes eu não sei entender o quadro também. Eu entendi como ele falou, pelo que você sabe de inglês, o que tá falando aqui? Isso tá certo? Isso é pra você cantar? E às vezes em português, falam coisas erradas escolhidas. Porque as expressões erradas de hoje em dia estão virando muito comuns e estão se misturando muito com as expressões certas. Às vezes as palavras deixam de falar. O errado está virando certo está virando errado, às vezes se misturando e virando um.
Então, às vezes, tem música que a gente canta e fala, isso tá falando isso não tá falando nada errado. É uma música legal. Eu gosto do ritmo, não tá falando nada errado, não tá falando palavrão. Mas você vai ver o que ele está dizendo, a visão que ele tem, porque a gente tem visão para Deus. A gente recebe coisa errada porque as pessoas falam muitas coisas erradas e às vezes ficam grudadas na mente. Tanto nas crianças, nos adultos, imagens, coisas erradas, ficam grudadas na nossa mente. Eu estou orando a Deus para que isso possa nos libertar, para que a gente possa me libertar, sair da mente coisa errada, mas isso. Às vezes fala coisa errada e fica na mente. Mas às vezes a gente não percebe. É uma música legal, infantil. Não música infantil, música chiclete. A famosa música chiclete que joga na frente e não sai. E às vezes ele usa expressões que a gente é normal. Ué, não tá errado. Mas a intenção com que o autor fala tá errado. Daí você pensa, até o próprio funk, tem funk infantil. Mas a gente não deve ouvir funk infantil. Porque o funk infantil é o ritmo. Aqui, eu não tinha esse entendimento antes, mas aí a gente explicou pra gente que o ritmo invoca demônios. Que o ritmo já está errado. Imagina cantar funk falando coisa errada. Funk infantil, você pensa, tá tudo bem. Mas o que eu tive, que eu tive esse entendimento foi funk infantil. Era na Ginkgo da escola, no ano passado. E assim, não é uma música falando errado. É uma música, uma brincadeira de criança. Quer falar que uma música fala pra pessoas que falam ato, se mexer, dançar, tá errado? Não vai falar. Mas é o funk do patinho. É o funk do patinho. Não é a música do patinho. É o funk do patinho. E o funk do patinho tá errado. Agora, a música do patinho não. A letra que fala do patinho não. Tem funk que fala de Jesus. Tem funk que está entrando dentro da igreja. E assim, você não vai falar que está errado, porque tá adorando Deus. É uma música que fala de Deus. Mas tem certas coisas que Deus não quer ser envolvido. Eu já não sei funk cristão. E não é dancinha errada. Não é dancinha que é dancinha do mundo. Você não vai olhar e vai falar, é dancinha do mundo. Mas tá errado. Até hoje, eu tive agora, tá vendo? Até hoje, tem música que eu danço. E agora, primeiramente, assim, percebendo, não é coisa que Deus quer ser relacionado. Você fala, trap gosta, não tem problema. As meninas mesmo, eles estão vivendo atenção, o trap gosta, não tem problema. Mas vê a batida do trap gosta. Vê a batida da música que se diz ser cristã. Vê o jeito que ele está cantando, o tom da voz. Isso não é tudo que Deus quer ser relacionado. Então, assim, tem coisinhas que estão entrando disfarçadas na igreja. Assim, a gente tem que perceber e falar, não, eu não quero. E tem vezes que a gente até cai, igual eu falei, eu já não sei. Vai olhar e vai falar que é errado. Mas eu perdoo, porque a gente estava, a gente não tinha consciência que estava errado. A gente tem que pedir perdão. Para Deus poder liberar o perdão, a gente tem que pedir perdão. A gente perdoa.
A gente tem que pedir perdão às vezes. Você fala, eu não vou orar pedir perdão, porque ele perdoa. Ele sabe o meu coração. Ele sabe que eu não sabia que estava errado. Mas ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que você confesse com a sua boca. Porque senão a gente não ia precisar aceitar Jesus, a gente não ia precisar se batizar, a gente não ia precisar ser apresentado para a bebezinha. Na religião católica tem outras cerimônias. Deus quer que a gente confesse Ele com a nossa boca. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Você não gosta de ouvir a voz de quem você ama? Imagina se, sei lá, a pessoa que você mais ama não falasse com você. Você não gosta de ouvir a voz dela? É a mesma coisa com Deus. Você fala, eu não vou orar, porque Ele sabe que eu amo Ele sabe o que eu sinto, sabe o que eu quero. Mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que a gente fale com Ele. Porque não é questão de orar para confirmar com o nosso coração, é questão de orar para ter intimidade com Ele. É questão de orar para falar com Ele. Na Bíblia fala, tem um versículo que fala assim: o que você quer me pede que eu te darei. Mas se Deus conhece o nosso coração, por que Ele quer que a gente peça para Ele? Porque Ele gosta que a gente se relacione com Ele. Na pregação das verdades da igreja, o Daniel... Gente, por que eu tenho Daniel na cabeça? O Diego, ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo de quando ele foi explicar para a esposa dele que Jesus é uma pessoa. Ele só falando assim porque falou. Foi o exemplo que eu dei para explicar para a esposa que Jesus é uma pessoa. Ele falou que a esposa dele gosta de andar de bicicleta de manhã, gosta da brisa. E cada um tem uma boa coisa que gosta de fazer. Os meninos gostam de jogar futebol. As meninas gostam de, sei lá, brincar de ginástica. E assim, tem várias coisas, atividades que a gente gosta de fazer. Mas tá, vou dar um exemplo dele. Daí ele falou que a esposa dele gosta da brisa da manhã e tal. Daí ele falou que quando ele foi explicar, ele falou assim: Jesus vai lá e fala pra ela: vai, deixa, porque ele não falou bem assim? Deixa, também gosto. Você gosta da brisa da manhã? Você gosta do sol? Eu também gosto. Eu tava lá quando fui ter. Jesus é nosso. A gente pode se relacionar com Ele. Mas a gente tem que seguir o caminho certo. Porque Ele quer que a gente se afaste do pecado. Como diz uma música que a gente gosta muito de cantar, segundo o Leão, ele odeia iniquidade. Ele é puro. E assim, um vídeo que eu vi, me chamou muita atenção. É um vídeo que falava exatamente dessa música. E que falava que a gente faz... Fala que a gente canta essa música, odeia iniquidade. Mas a gente continua na iniquidade. Faz uma fofoquinha aqui, e ali. Faz o que tá errado aqui, desobedece ali. E assim, como eu já falei, a gente vai errar. Mas a gente não pode errar sabendo que a gente vai errar. Teve uma festa na minha escola, ano passado, que chamava Obipijão. E assim, era uma festa super legal, a gente dormia na escola, tinha filme, pipoca. Mas tem um determinado momento dessa festa que é uma baladinha. Baladinha de criança. Baladinha, né? Daí a gente foi lá, a gente tava dançando, veio um robôzão.
E falaram sobre Star Wars, eu não sei, porque eu nunca assisti. Mas foi o Robozão que falou sobre Star Wars e tal, estava super legal. Só que música que eles colocaram nessa baladinha? Colocaram na Castela, colocaram um monte de música feia. E eu vou usar o exemplo da Júlia que ela me falou. Teve um determinado momento, não lembro se foi nessa baladinha, mas ela dançou funk, música, que às vezes a gente acaba dançando sem perceber, né? Tá lá na festa ali. Mas aí ela percebeu. Se arrependeu, porque a gente se arrepende das coisas erradas que a gente faz. E ela falou que ela pediu perdão pra Deus e pediu pra ficar no quarto. Por quê? Porque ela sabia que ela ia pecar se ela continuar ali. E a gente tem que se afastar do mal. A gente tem que estar lá no mal. A gente tem que estar lá. A gente vai nos bares, vai nos lugares maus, exceto falar de Jesus. A gente não vai lá sempre, né? Mas quando a gente vai evangelizar, a gente passa pela cidade inteira. A gente nunca fez isso. A gente podia fazer algum dia, mas a gente reunia a igreja inteira e sair pelas ruas evangelizando. As crianças já evangelizaram nas casas. Mas se a gente fosse reunir a igreja inteira e sair pela cidade evangelizando, a gente ia passar por bar, a gente ia passar por esquina. Aqui não tem muito disso. Mas lá em São Paulo, uma coisa que aterroriza todo mundo é 2 caras numa moto. Mas se a gente fosse evangelizar, a gente ia passar pelos 2 caras na moto. A gente ia falar de Jesus pra eles. A gente ia ir em porta de bar, ia evangelizar, a gente ia passar pela cidade inteira. A gente não ia passar apenas pelos cantos bons. A gente ia passar por todos os cantos. Mas se você estando naquele meio, você sabe que você vai pecar, você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Às vezes, quando eu estou com as minhas amigas, assim, hoje eu já tenho mais autocontrole. Graças a Deus. Mas antes, quando eu estava com as minhas amigas, às vezes eu acabava falando que eu não devia. Falando não, mas falando que eu não devia, pensando. E hoje tem certos momentos que eu fico longe. Elas são minhas amigas, eu amo elas. Mas tem certos momentos que eu não faço. Por quê? Porque a gente tem que fugir do pecado. Eu vou usar outro exemplo aqui que as meninas falaram. A Sara, para ser mais específica, que lá no COP, um professor de artes, que é super convertido, passou um filme. Só que não era um filme normal. Na verdade, foi 2 vezes que isso aconteceu. Uma vez, na primeira vez, ele passou um filme. Ah, quem vem de aula pra poder passar um filme, né? O conteúdo do filme. Ela falou que foi um filme de mitologia grega, mas que não foi só um filme de mitologia grega. Que era um filme que mostrava coisas que não deviam ser mostradas. Daí ela falou que ela chorou muito e pediu pra sair da sala, foi no banheiro, chorou muito, orou. E depois ela não sala. Porque o que ela fez? Ela fugiu do pecado. Ela falou que o professor já passou filme de demônio. Um monte de coisa, assim, de conteúdo do espiritual mesmo. Mas ela fugiu do pecado. Ela não queria ver aquele filme, não queria ver aquele conteúdo. Porque ela sabia que Deus não ia se agradar daquele filme. O que ela fez? Ela fugiu. Ela foi embora. A gente tem que evangelizar, mas quando a gente sabe que a gente vai pecar, a gente tem que fugir do pecado. Temos que usar estratégias, usar autocontrole. Tudo que a gente tem na nossa mente para ser mais intencional. A tia sempre fala com a gente tem que ser intencional. Às vezes a gente acaba profetizando, acaba falando de sem querer. Mas a gente tem que ser intencional. E eu não estou falando que não está tudo bem você falar de Jesus sem querer. Isso é ótimo. Quer dizer que Jesus é um. A gente tem que ser
falando de Jesus. Tem os momentos específicos que a gente é cheio. Tem momentos específicos que a gente tem mais outra aqui, ó. Mas a gente tem que sempre estar falando de Jesus. E sempre estar guardando os seus mandamentos. Sempre guardando os seus mandamentos. Bom, eu vou ler aqui mais uma passagem de Levítico e depois uma passagem de Hebreus para poder finalizar. Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais dirigidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. A tia já estudou isso com a gente. Ela já explicou pra gente que a consequência do pecado é a morte. Por isso que Jesus teve que vir na cruz por nós, por todos os pecados. E quando eu estava estudando com meu pai, ele comentou uma coisa comigo, eu falei, nossa, verdade. Ele falou que Deus falou que teria que ter derramado o sangue do animal para a pessoa ter consciência. Falar, não, eu não vou pecar se eu não derramar sangue inocente. Mas não era essa a mentalidade que eles tiveram. Não foi, né? Não foi essa a mentalidade que eles tiveram. O que eles faziam? Pecavam, matavam animal. Pecavam, matavam animal. A gente tem que ter consciência dessa situação. A gente tem que ter consciência do que a gente faz. E agora em Hebreus 8, 11. Bom, em Hebreus 8, 1 ao 5 diz: a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo, tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor, e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés, quando Moisés estava para construir a tenda. Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei no monte. Assim, Jesus, ele é Deus. A tia sempre explica pra gente que eles são três em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus enviou Jesus aqui pra terra. Ele assumiu forma de servo, morreu pelos nossos pecados, foi traído, sentiu medo, sentiu dor,
pés dele, andaram mais de 6 quilômetros, porque antigamente eles viajavam a pé. Os mais importantes que viajavam de cavalo. E ainda mais, Jesus era um homem que veio de Nazaré. E Nazaré não era uma cidade que tinha muita importância naquele tempo. Ele veio da descendência de uma prostituta, para vocês verem o tanto que ele se humilhou. Cuspiram nele, chutaram ele. Ele pegou para si as limitações do homem. Porque lá no céu não tem dor, não tem medo, não tem chuva. Então o que ele diz? Ninguém sabe quando essas coisas vão acontecer. Nem o Filho, nem os anjos do céu. Somente o Pai. Isso também foi uma coisa assim que eu vi. Ficam aqui. Porque Deus, Jesus, é Deus em carne de homem. Então por que ele não sabia? Ele não é Deus? Porque ele pegou para si as limitações do homem. Os sentimentos bons e ruins. Ele veio para nós. Ele ficou junto com um monte de pecadores. Ele ficou junto com um cobrador de imposto. Então assim, ele se humilhou, realmente. Porque ele era Deus, ele era puro. Ele veio para a terra e se humilhou. Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E Deus, o Pai, enviou ele. Porque ele veio, ele aceitou, mas Deus enviou ele. Imagina a dor de um pai ter que ver o filho sentir tudo isso. Porque Jesus não sentia nada disso, ele estava no céu, estava teu filho. Mas ele veio na terra para sentir tudo que o homem. E hoje está lá no céu e é de volta. E vai voltar como um leão. Como o braço direito do rei dos filhos. Então assim, ele veio e fez muitos milagres, mas mesmo assim, muitas pessoas não aceitaram. Ele foi morto. As pessoas riam dele. Eu já falei isso, mas vou repetir. Depois de tudo isso, ele ser morto pelas pessoas, ele falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que falam. Porque ele sentiu tudo que o homem sentia. E ele sabia o coração deles. Ele sabia que os homens estavam fazendo o que achavam certo. Ele sabia que eles achavam realmente que Jesus estava blasfemando contra Deus, que Jesus é filho de Deus. Porque ele falava coisas que a religião não aceitava. Ele curava, era considerado impuro, mas não fazia todo o ritual. Ele não jejuava com os discípulos. Como é que o Deus que deu a ordem de fazer o jejum não jejua? Tem resposta para isso? A resposta que ele deu. Por acaso vocês podem obrigar os convidados do noivo a jejuar junto conosco? Ele era o noivo que estava aqui com a gente. Ele veio pelos pecadores, para que haja redenção de pecado. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso máximo para ser perfeitos, mas a gente não consegue. A gente tem que buscar a santidade, mas a gente não consegue ser santo. Daí você fala, por que a gente tem que buscar a santidade se a gente não é santo? Porque se a gente buscando santidade não comete um monte de erros, imagina se a gente não buscar. E também porque está escrito na Bíblia, Deus quer que a gente se afaste do pecado. E quando a gente pede perdão, tem a redenção dos pecados. Nós somos purificados.
foi de Jesus morrer que perdeu a Páscoa. Na verdade, não foi bem a origem da Páscoa, foi Jesus. Mas é uma coisa que a gente relembra. A gente relembra da morte de Jesus. A gente lembra de Jesus, a gente lembra de tudo que ele sofreu, para que hoje nós possamos ter a vida eterna.